O Batman e o Homem-Aranha são dois dos heróis que mais vendem quadrinhos na Marvel e na DC. Mas quem você acha que venceria em uma luta entre os dois? Batman vs Homem-Aranha? Vamos ver o resultado depois da intro. Suave, que é o Vinícius, e como vocês estão? Eu espero que bem. E hoje, como vocês viram no título e na introdução, eu vou analisar os poderes, os equipamentos, os feitos e as citações do Homem-Aranha e do Batman. E depois disso eu vou dizer pra vocês quem venceria. E óbvio, esse vídeo é só minha opinião e você pode discordar se quiser. Eu tô aberto a trocar uma ideia com você aí nos comentários, beleza? Ah, e eu tô falando não só sobre essa batalha, qualquer outra também. Enfim, como esse vídeo é igual ao do Ciclope vs Wolverine, só que entre dois personagens de universos diferentes, por consequência eles não saem na mão todo fim de semana no churrasco da família. Então eu vou ter que pular a parte do histórico de lutas porque simplesmente não existe. Então, dessa vez nós vamos direto para a análise de atributos, começando a análise pelo Batman. Porque assim, ele não tem poderes ou algo do tipo, então nós podemos resumir ele a um grande nível físico e diversos equipamentos com os mais diversos usos. Mas como eu tô falando de uma luta casual entre o Batman e o Homem-Aranha, eu só vou considerar os equipamentos mais comuns do Bruce, beleza? E entre eles, o único que seria útil contra o Miranha é a manopla de choque, ou a Super Luva, que é o equipamento que o Batman usa para causar danos em seres muito mais poderosos do que ele. Num geral, o Bruce é um cara capaz de resistir a grandes explosões que derrubam prédios e coisas de tamanho semelhante, porque é aquilo, isso é meio que o nível padrão entre personagens urbanos, tipo o Asa Noturna que tanca ataques do Arrasa-Quarteirão que derruba galpão no murro, do Arqueiro Verde que aguenta pancada, do Tijolo que é um maluco que simplesmente derruba prédio dando murro, e coisas assim. Mas no caso do Bruce, tem uma coisa um pouco mais interessante, eu diria, que foi quando ele resistiu a uma queda da órbita terrestre. Então, simplesmente, não é só de escala que ele vive, ele tem feito prático que mostra esse nível absurdo. Mas usando as luvas, ele acaba indo bem além desse nível, já que com elas, ele consegue ferir até personagens do nível de entidades cósmicas, tipo o Lex Predador Alpha, que era um híbrido entre um humano e um marciano, com os poderes do Caçador de Marte e 6 forças cósmicas que davam poder para ele, que eram antíteses de cada força cósmica de cada membro da Liga. Que eu não vou entrar muito nesse lado, porque eu já falei bastante disso daqui. Mas enfim, o Bruce também tem velocidade para reagir a tiros a curta distância e até a raios. Fora, obviamente, ele ser um artista marcial extremamente habilidoso, já que ele domina todos os tipos de combate que existem. O Batman é realmente bem fortinho se você for analisar. Mas meio que de longe o que destaca ele é a inteligência, já que ele é um dos seres mais brilhantes da Terra, com conhecimento em diversas áreas e entre elas a estratégica. Não é à toa que ele costuma ser o líder da Liga da Justiça, apesar de que o líder moral é o Superman. O Batman ele é o líder estratégico, digamos assim. E óbvio, o morcego também enfrenta gente muito forte, tipo pesos pesados, até quando ele tá sem a manopla. Mas a questão é roteiro. O Solomon Grundy, que é o personagem que eu tô falando aqui, tem uma inconsistência tão grande no poder que uma hora ele enfrenta o Bizarro, o Flash ou o Superman, e numa outra hora ele toma surra pro Batman ou pro Arqueiro Verde. Então, como eu ignoro a questão do roteiro nas análises, eu não vou considerar esse tipo de coisa porque é completamente inconsistente você acreditar que o Batman conseguiria ferir alguém que consegue ferir o Superman. O cara é um herói urbano e não um peso pesado. A única coisa que ele tem que consegue ferir personagem desse nível é a manopla ou super luva, chame como você quiser, que eu já falei várias vezes aqui no canal também. No caso do Homem-Aranha, eu já falei bastante dele aqui nesse vídeo que está aparecendo tanto no card quanto na descrição, mas eu também vou fazer um pequeno resumo, só para quem ainda não assistiu o vídeo entender um pouco melhor o nível dele. O Peter tem uma super força tão acima da humana que ele pode arremessar uma pessoa como Deadpool para uma outra cidade. Ele também está no mesmo nível e inclusive já deitou o Luke Cage na porrada, que é simplesmente um cara que tanca explosões nucleares, e ele até mesmo já quebrou uma armadura do Homem de Ferro. Mas nesse caso tem a questão de que era a armadura do Arno Stark, e se for converter o valor do soco que a HQ registra, daria mais ou menos umas 12 toneladas no morro. O que na vida real é muito, mas para alguém que derruba a gente que tanca explosão nuclear como o Luke Cage e aguenta socos do Capitão América e do Wolverine que estão mais ou menos nesse nível também, é pouca coisa. Pro Peter pelo menos. Além disso, a agilidade dele é bem absurda, porque o sensor aranha não só dá uma pré-cognição para ele,
como também acelera a reação do cérebro dele para agir na velocidade da luz. E ele até tem vários equipamentos, mas tirando os lançadores de teia, nada vai ser muito relevante aqui. E assim, o Homem-Aranha até consegue fazer umas coisas mais absurdas que eu já citei aqui, mas é do mesmo jeito que eu falei na parte do Batman, é mais pro roteiro. Enfim, o nível dos dois personagens é meio que esse, mas para saber quem venceria, eu vou fazer o seguinte. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? E é isso. Analisando friamente as capacidades dos dois, tá muito claro que o Miranha é mais forte, mais resistente e mais ágil, enquanto o Batman luta muito melhor, por motivos óbvios, e ele tem um equipamento em específico que é muito mais poderoso do que a força do Homem-Aranha, o que, por consequência, vai levar a batalha para um outro aspecto, que é o seguinte: o que acontece se o Bruce acertar o Miranha com a tal Super Luva, a manopla de choque? Bom, independente de onde pegar, o impacto com essa magnitude e potência capaz de ferir maluco no nível de entidade cósmica, que é o nível que a manopla de choque energizada consegue atingir, é simplesmente mortal para o Miranha. Mas, felizmente para o Cabeça de Teia, isso é pouquíssimo provável de acontecer, porque graças ao sensor aranha, ele não precisa ver ou ouvir o Batman para ele reagir a ele. Basicamente, o Peter vai sentir a presença dele e desviar, porque dá aceleração cerebral até a velocidade da luz. E depois disso, bom, sendo sincero, não importa muito o que o Peter decida fazer, se for um ataque direto como um soco ou um chute, ele nocautearia o Batman, porque ele é simplesmente muito mais forte do que a resistência do Bruce é capaz de aguentar, então ele não vai aguentar o tranco. E é por isso que nessa luta Batman vs Homem-Aranha, eu apostaria no Teiuso para levar a vitória. Mas comenta aí, você concorda com o resultado ou discorda? É só comentar aí que qualquer coisa eu respondo com a minha opinião e tal, e a gente troca uma ideia. Enfim, valeu pra quem viu o vídeo até aqui e falou!